Estamos de volta para falar de saúde. O assunto de hoje é HPV, uma infecção sexualmente transmissível que pode causar o câncer do colo do útero, principalmente nas mulheres. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Dr. Gaspar, que é ginecologista e obstetra. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jana. Essa é uma doença mais comum do que muita gente imagina, né? Estima-se que na população mundial 25 a 50% das mulheres estejam contaminadas e 50% dos homens também. O que é mais importante é entender o que é o vírus e o que é a doença. O vírus, ele é um vírus que está dentro do DNA. Então você não tem como curá-lo. Ele está dentro do teu organismo. Como ele vai se manifestar depende da sua imunidade. Então depende como você mantém a sua imunidade, do que você se alimenta, do que você suplementa. E é importante lembrar que a doença para o homem não é impactante, né? Ele pode ter uma baixa imunidade, uma lesão na região do pênis, uma lesão do tipo verrucosa, né? Uma verruga, que esteticamente é complicado, mas para a mulher isso é muito impactante. Porque dependendo do tipo de HPV, e aí a gente tem inúmeros sorotipos, ela aumenta o risco dessa mulher ter o câncer de colo, que é uma doença infelizmente, de que mais mata ainda no nosso país. Então é necessário que essa mulher saiba se ela tem esse HPV, que pode dar o câncer de colo, e aí sim, essa mulher tem um segmento mais curto, né? Ao invés de realizar o Papa Nicolau a cada 1 ano, essa mulher deve vigiar mais de perto a cada 6 meses. E aí, como diagnosticar essa doença que, poxa, está tão disseminada na população? Então, na mulher, o HPV que causa o câncer de colo não é o que causa verruga, como no homem. Então, muitas vezes, essa mulher não apresenta alteração. O que ela vai apresentar é uma alteração do colo, e aí é necessário, quando estar colhendo o preventivo, complementar com a colposcopia, que é um exame que é feito, que não é doloroso, que é colocado o bico de pato na mulher, e com microscópio avaliado o epitélio desse colo uterino. E na suspeita de alguma alteração, faz-se uma biópsia, e aí estuda-se melhor. Porque antes de você chegar ao câncer de colo, que pode demorar 10 anos, existem lesões pré-cancerígenas que podem ser tratadas. O mais importante é o rastreamento do diagnóstico e essa mulher saber se ela tem ou não HPV. Mas o mais importante que isso ainda é a imunização, que seria a vacina, que ela deve ser feita para as meninas, né, e para os meninos em torno de já 10, 12 anos. E realmente nós estamos ainda numa época de se vacinar, né? Então é possível ainda você procurar algum posto de saúde e aí tomar a vacina contra o HPV. E essa vacina realmente ela previne toda a evolução e o aparecimento da doença. Ela ameniza, né, o aparecimento da doença, mas também não pode garantir em 100% que a pessoa não adquire no futuro esse vírus. Porque uma coisa é eu ter o vírus, outra coisa é eu manifestar a doença. Tanto é que mulheres que não pegaram essa geração, quando elas vêm e a gente faz o diagnóstico de HPV, a gente faz a vacina mesmo assim. Por quê? A vacina vai diminuir a chance do HPV atuar no DNA da célula do colo, levando ao câncer. Entendi. Porque o que esse vírus faz? Ele multiplica a célula do colo e toda a multiplicação a mais leva ao câncer do colo. E aí como que pode ser feito o tratamento da pessoa com a doença? Então, o tratamento depende do estágio, né? Então, se você tem uma lesão pré-cancerosa, como por exemplo, que a gente chama o NIC1, você tem como hoje fazer um tratamento com laser terapia, onde você vai, naquela época a gente usava a cauterização, mas hoje a laser terapia ela vai atuar na célula, vai destruir, né, essa célula, esse DNA, e quando já é um avanço maior, por exemplo, o carcinoma in situ, que é um pré-câncer, né, você tem que ressecar, às vezes, uma parte do colo uterino. Entendi. Agora, quando o carcinoma já é mais invasivo,
infelizmente essa mulher vai ter que retirar o útero, às vezes o ovário, complementar com radioterapia e quimioterapia. Por isso que o acompanhamento médico e a realização de exames periódicos é muito importante nesse caso, e pedir para o seu médico, né, pedir para o ginecologista uma verificação melhor sobre tudo, né? Eu acho que toda mulher tem o direito de saber se tem o vírus ou não, mas o que eu acho legal, Jana, a mulher que tem HPV, antigamente era estigmatizada, elas têm HPV, mas eu acabei de falar que futuramente 80% das mulheres do mundo que têm vida sexual ativa vão ter o vírus. O vírus não quer dizer que você tenha a doença, certo? Então, não dá para falar que é uma infecção sexualmente transmissível. É um vírus que se transmite sexualmente. É diferente de você ter uma infecção por uma bactéria, como a clamídia, como clamídia, micoplasma, que pode dar uma doença inflamatória pélvica na mulher. Aí sim, essa mulher adquiriu por ter uma relação sem proteção. O vírus ele é tão fácil de contaminar, às vezes, vamos dizer, o contato íntimo, sem o ato da relação sexual, pode transmitir. Né? Porque ele é um vírus, né? É como se fosse, não tem a verruga, não sei se você sabe, a verruga vulvar é um vírus também. Então, não é uma doença de classe, não é uma doença de classe social, não é uma doença de cultura, é um vírus que pode ter em qualquer mulher que tenha vida sexual ativa. Então é bom amenizar, porque às vezes a paciente liga, doutor, estou com HPV, você só tem o vírus HPV. O que isso vai impactar na sua vida depende de você. Tá certo, e de um bom acompanhamento médico, logicamente. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.